Olha, nesta semana, a Lei Geral de Proteção de Dados completa 6 anos desde a sua sanção. Desde que entrou em vigor a LGPD, trouxe uma série de obrigações para proteger dados pessoais. Nicole Duarte conversou com o advogado especialista em direito digital e privacidade, Luiz Fernando Plastino Andrade, e ele vai explicar aqui para a gente quais as principais mudanças e como proteger os dados da era digital. Ela foi sancionada há 6 anos atrás. E com isso a gente queria relembrar quais foram as principais mudanças que as empresas e também os órgãos públicos precisaram adotar. As principais mudanças que foram necessárias, é difícil você fazer uma lista, porque na verdade mudou todo o pensamento com relação à privacidade. Antes a gente tinha uma ideia de que você podia fazer com os dados pessoais tudo que a lei não proibisse expressamente. Aí hoje, você tem algumas autorizações na lei que te deixam usar os dados pessoais em alguns casos específicos. Tá? E a partir disso, teve toda uma mudança de mentalidade e todo um esforço de empresas se adequarem para cumprirem com as obrigações específicas da lei. Então, controlar os fluxos de dados, justificar as atividades que fazem com os dados, avaliação de risco dos dados e como eles são usados, por aí vai. E de forma prática, como a LGPD ela oferece esses mecanismos para proteger os dados, tanto de vazamentos quanto ao uso indevido também? Além dessas obrigações específicas, incluindo aí no caso do vazamento, obrigação de prevenção e de segurança dos dados, né? A LGPD tem alguns mecanismos mais específicos para proteção contra o uso indevido e vazamento, né? E aqui, lembrando que você não está exposto a um risco só no caso de um vazamento de dados, que é o caso mais óbvio. Você também está exposto ao uso devido desses dados que pode trazer danos. Sim. A gente tem 2 mecanismos aí principais, né? Um que seria mais voltado aí à atividade do governo, que seria a própria NPD, tem um poder de fiscalização e de punição das empresas que descumprem a LGPD, e no caso dos próprios usuários, né, dos próprios titulares desses dados, existem aí algumas solicitações de direitos que eles podem fazer para as empresas. Então, por exemplo, as empresas são obrigadas, mediante solicitação, a dar algumas informações detalhadas sobre que dados elas têm, que dados elas usam, por que elas usam, e também existe a possibilidade aí de você exigir para as empresas que ela apague alguns dados de vocês em algumas situações, ou você se opor contra o uso desses dados também em algumas situações. Perfeito. E aí, depois de 6 anos da sanção desta lei, ainda existem desafios a serem enfrentados? Eu acho que o maior desafio ainda vem dessa questão da cultura de privacidade que mudou. Da mesma forma em que nos primeiros anos da LGPD foi difícil as empresas entenderem essa mudança do pode para o não pode, exceto em alguns casos, você tem aí uma ideia difícil das empresas entenderem de que a LGPD não é só uma adequação única. Você não tem simplesmente um projeto que você adequa a empresa e acabou. A LGPD tem que ser cumprida todo dia, e a gente está em um período de evolução legislativa, não por causa da lei, mas principalmente porque a própria ANPD tem criado normas específicas para algumas situações que a LGPD deixou em aberto. Então as empresas precisam entender que não é um esforço único, é uma constante vigilância para que ela seja adequada e para que ela não faça nada com risco indevido ou que seja realmente proibido ou danoso para um titular de dados. E aí, em caso de vazamento de dados, o que a gente poderia fazer para tentar minimizar os danos? Olha, os principais danos que a gente está sujeito em um caso de vazamento de dados é o que chamam de roubos de identidade, né? Seria o caso de alguém se passar por você, e também a questão das fraudes financeiras, que tem um pouco a ver com o roubo de identidade. Dependendo do tipo de dado,
uma boa prática seria usar serviços aí que rastreiam abertura de contas, ou que rastreiam criação de cadastros em seu nome, ou se você sabe qual empresa vazou seus dados, a mudança de senhas. E também é sempre bom você não usar a mesma senha para mais de um serviço, né? E tem esse tipo de medidas de vigilância. Uma delas que é interessante é, por exemplo, verificar o serviço registrato do Banco Central, que ele cadastra todos os débitos e empréstimos em seu nome, para verificar se alguém está abrindo esse tipo de conta se passando por você. E um outro ponto aqui importante seria avisar para as pessoas que podem ter contato com você de uma forma mais próxima que houve esse vazamento e que eventualmente alguém pode tentar se passar por você. Tá? É todo um trabalho de vigilância o que a gente pode fazer para se proteger. E agora, claro que tem também a possibilidade de você, em caso de danos, entrar com uma medida judicial ou uma reclamação, uma NPD, pelo mau uso dos seus dados. Tá? Existe sempre essa possibilidade. Em determinados casos, você vai ter mais ou menos chance, você vai ter um direito mais certo, melhor, de ser indenizado, e não necessariamente todos os casos vão ser indenizáveis, mas existe a possibilidade de ações.